Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje eu vim compartilhar com vocês 5 filmes de educação que vão inspirar muito vocês na sala de aula e mesmo quem não é professor, com certeza consegue se sensibilizar e identificar também quais são esses pontos que envolvem o acolhimento, a sensibilidade com a criança, com o desenvolvimento infantil e também com o adulto, né? Que é o filho da criança, né? O produto da criança. Então, todos esses filmes que eu vou falar aqui, eles mexeram muito com o meu pessoal, mas também me fizeram aguçar, assim, a sensibilidade, o olhar que a gente precisa ter na sala de aula. E eu sempre falo aqui sobre a importância do olhar sensível. No curso Pedagogia na Prática, eu falo bastante sobre isso, sobre a importância do professor desenvolver esse lado sensível, esse olhar aguçado, esse olhar que é muito mais sobre enxergar realmente a criança do que simplesmente olhar ela, né? O individual, aquilo que ela tem de diferente é aquilo que ela precisa. Então, eu vou falar sobre cada um desses filmes, eu espero que vocês gostem de alguma forma. Se você já assistiu algum desses filmes, comenta aqui embaixo a sua experiência, o seu olhar, o que você identificou também no filme. Com certeza vocês podem ampliar esse conhecimento e agregar também com a visão de vocês. Bom, o primeiro deles é um filme que tem sido muito falado agora, que foi lançado recentemente. Ele está disponível na plataforma da Disney, que é o Soul. Ele é um filme que fala muito sobre a importância de apreciar a vida, de olhar os pequenos acontecimentos, da gente olhar o outro, da gente entender que a vida é muito mais do que se chegar a algum lugar, e muitas vezes a gente chega nesse lugar e as coisas perdem sentido, né? A gente acha que determinada coisa vai trazer a felicidade que a gente precisa. E é muito mais sobre apreciar o caminho, né? Apreciar os momentos que você tem com a sua família, apreciar o céu azul, os bichos, as pessoas que estão ao seu redor, os momentos, os sorrisos. E a vida é muito mais sobre isso do que um produto final. Só que a gente sabe que existe um pensamento coletivo, né? Sobre o sucesso, né? Que a gente precisa sempre alcançar alguma coisa e chegar em algum lugar. E não que a gente não precise buscar aquilo que a gente acha que precisa, né? Os nossos objetivos, as nossas metas. Não também que a gente não precise melhorar, né? E colocar alguns objetivos mesmo para nossa própria evolução. Mas a gente precisa aprender a apreciar o momento, porque a gente só tem o hoje, a gente não sabe sobre o amanhã, né? E esse filme, ele é muito emocionante, fala sobre isso, sobre apreciação, sobre a importância da gente perceber os momentos e apreciar o que a gente tem, do que sempre querer ir além e querer mais, e às vezes isso não vai fazer sentido lá na frente. Então, eu achei bem bacana. Eu acho esse filme muito válido para professores, tanto para passar esse valor para os alunos, como também para viver os momentos de sala de aula, porque são momentos únicos, né? Um ano único com aquelas vidas, com aquela faixa etária, é uma oportunidade única delas sentirem o seu carinho, o seu olhar com relação à vida delas. Para muitos pode ser que seja a única vez na infância que eles sintam isso, porque a gente não sabe o contexto familiar de cada um. Então, acho que é importante o professor ter essa visão do quanto é único essa sala de aula desse ano. E a gente sabe que não é uma profissão que se repete o tempo todo, cada ano é novo, com novas vidas e novos desafios. E a gente tem que aprender a olhar isso com esse olhar sensível, né, de entender o quanto é único e apreciar esse ano. Isso não significa que não vão ter desafios, eles fazem parte da vida, mas é um filme que inspira nesse sentido, da gente aprender a apreciar os momentos, apreciar as vivências, as conexões que a vida faz com que a gente tenha com outras pessoas e sorrir com isso, né, e ser grato por isso.
Então, um filme que vale muito a pena ser assistido. O segundo filme é o Lilo e Stitch. Eu já tinha falado com vocês antes, eu fui numa palestra que falava sobre a visão psicanalítica desse filme. E foi uma das melhores palestras que eu já assisti, porque deu uma visão muito interessante sobre a agressividade infantil, a importância do acolhimento e do amor. Então, se você assistir esse filme com esse olhar, você vai ter uma outra experiência, assim, muito mais sensível. Então, o Stitch, ele é um bichinho, né? Ele é uma experiência de outro planeta que acaba caindo no planeta Terra, fugindo, porque ele ia ser eliminado. E ele é um bichinho, assim, sem modos, ele foge dos padrões, ele é agressivo. Então, ele sai daquilo que o ambiente exige que ele seja, né? E a partir do momento que ele começa a se sentir acolhido e pertencente aonde ele está, que aí é quando ele encontra Lilo, que precisa exatamente da mesma coisa que ele, né? Se sentir pertencente a uma família e ter esse acolhimento, com esse amor, o comportamento dele muda. Então, assim, tem muitos aprendizados, tem como relacionar muito com o ambiente escolar. A gente sabe que cada criança é única, em que algumas crianças, em alguns momentos, às vezes por algum transtorno, ou por alguma dificuldade específica, ou por uma frustração, por um trauma, acaba desenvolvendo comportamentos que fogem do padrão. E esse acolhimento faz toda a diferença para a gente conseguir mostrar para essa criança que ela é assim amada, que ela é sim, que ela pertence a esse grupo e que com o seu olhar você pode ir mudando esse comportamento, né? Não com embate, mas com acolhimento. Então esse filme ele fala muito sobre isso. Essa palestra que eu fui, inclusive, me ajudou a ter essa visão. Mas vale muito a pena ser assistido com esse olhar, né? De enxergar quando algo sai do padrão e como pode ser o nosso posicionamento em relação a isso. Então essa é a segunda indicação para vocês. O terceiro é um filme antigo, mas talvez muitos de vocês já tenham assistido. Eu acho que eu já assisti esse filme umas 2 ou 3 vezes, que é O Gênio Indomável, que é sobre um menino com QI altíssimo, né, considerado um gênio, mas com diversas questões de comportamento, com diversas frustrações, também muito por conta do contexto familiar em que ele vivia. E ele conseguiu administrar e desenvolver e atingir o seu potencial quando um mentor olhou para ele. Então é um outro filme muito interessante para a gente entender também, os professores, a importância que a gente pode ter na vida de alguém, né? Como mentor mesmo, como alguém que pode dar uma direção, um valor, que pode acolher, que pode entender os potenciais e fazer com que aquele aluno enxergue seus potenciais, porque muitas vezes nem ele entende, nem ele sabe no que ele é bom. Então é um filme muito interessante que passa essa visão, a importância de um mentor para dar direção, né, para o indivíduo, para o aluno. Então é um outro filme que vale muito a pena para quem não assistiu, ou para quem já assistiu, assistir de novo com essa visão. Eu gosto muito de assistir os filmes de novo, porque alguns filmes, né, que fazem sentido, que tem esse aprendizado, porque eu acho que a gente consegue ter uma segunda visão assim mais apurada. Então essa é a terceira indicação para vocês. Bom, o quarto filme é um filme também que eu já assisti acho que umas 2 vezes, que também é mais antigo, que é o School of Rock, e é um filme muito interessante para a gente entender o quanto o lúdico e quando as crianças estão envolvidas nos projetos escolares, na aprendizagem, no processo educativo, elas acabam aprendendo muito mais e se envolvendo muito mais. Então esse filme fala sobre isso e também sobre o impacto da escola, da educação na vida das crianças. Então uma outra sugestão muito válida para quem não assistiu ainda. A última indicação é um filme que marcou muito a minha infância. Eu sempre falo assim para as minhas alunas quando elas perguntam, que é o meu filme, que é a minha princesa favorita,
que é a Mulan. Eu sou apaixonada pela Mulan. Eu lembro na minha infância assistir assim diversas vezes o filme. E agora lançou o novo na Disney, né? Com a versão real, né? Com a Mulan. Não sendo um desenho. E eu acho esse filme fantástico, primeiro, porque mostra o quanto a mulher deve ser protagonista também, mostra a mulher ganhando espaço, né? E mostra o quanto ela pode ser tão boa como qualquer outro, independente aonde ela estiver, né? Porque a Mulan entra numa guerra, né? E ela tem destaque nesse ambiente. E fala sobre honra, fala sobre a família, fala sobre quanto a gente pode ter disciplina e ser forte. Eu acho que é um filme, assim, incrível pra gente assistir. Passar também esses valores, porque os filmes, eles buscam isso, né? Passar valores para as crianças, para os adultos. E é uma outra referência de princesa também, que foge um pouco dos padrões. Então, acho que é uma outra referência que a gente pode ter e falar mais com eles sobre isso, né? Bom, essas foram as indicações que eu trouxe hoje. Se vocês quiserem mais indicações, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comentem aqui. Eu posso trazer também indicações de séries para educadores e outros filmes também, filmes que eu vou assistindo com o tempo. Eu vou deixar esse vídeo na nossa playlist aqui no canal de indicações de livros, indicações variadas e de filmes também. Então vai ficar lá esse vídeo. Se você gostou, deixe um like, porque isso ajuda muito o canal. Indica também para alguma amiga, um amigo que você acha que vai gostar dos conteúdos aqui do canal e vai gostar das indicações. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.